Então, boa tarde. Agora são 2 horas e 30 minutos. Esse vídeo foi feito para um trabalho de faculdade, onde irei falar sobre a consignação em pagamento. A consignação em pagamento se encontra no artigo 334 e vai até o 345 do Código Civil. Uma pergunta para nós iniciarmos a aula é a seguinte: e se você quiser pagar uma dívida, mas o credor se recusar a receber? Quais são as alternativas que você tem? Você ainda seria considerado inadimplente? E assim veremos que a opção que nós temos é o pagamento em consignação. O Código Civil já prevê a solução. E qual seria ali o conceito, qual seria a finalidade do pagamento em consignação? Nós temos que ter em mente que pode ser feito de duas formas. O pagamento pode ser feito de maneira judicial e maneira extrajudicial, que nós veremos aí mais na frente. O conceito é que a consignação em pagamento é o ato de depositar judicial ou extrajudicialmente o valor ou objeto da dívida quando o credor se recusar injustamente a receber o pagamento da coisa. E qual seria a finalidade? A finalidade é permitir a liberação do devedor, que ele está ali bloqueado, seja por algum motivo de não pagar, não ter realizado o pagamento, por motivo do credor se recusar. Pode também a finalidade de evitar a mora, de evitar a mora, ser protegido contra penalidades injustas. E essa seria algumas das finalidades do pagamento em consignação. E quando que é cabível o pagamento em consignação? Uns exemplos de situação se encontram aí no artigo 335 do Código Civil. Tem aberto aqui no computador, deixa eu ler. Alguns exemplos são a recusa do credor sem justificativa, credor ausente ou falecido, dúvida sobre quem é o verdadeiro credor, perda do título de crédito, divergência quanto à quitação. E esses seriam os lugares aí que a consignação tem lugar. Você encontra aí mais no artigo. Tem no artigo 335, a consignação em pagamento tem lugar se o credor não puder, ou sem justa causa, recusar receber o pagamento ou dar quitação da devida forma, se o credor não for nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condições devidos, se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil. Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimidade receber o objeto do pagamento, se pender litígio sobre o objeto de pagamento. Essa é onde a consignação em pagamento tem lugar. E quais são os procedimentos? Como lá no início nós falamos, que tem um procedimento judicial e o procedimento extrajudicial. No procedimento judicial, o devedor entra com a ação e deposita o valor em juízo. Já a extrajudicial, o devedor vai a um banco autorizado, deposita a quantia que ele deveria depositar e notifica o credor. E se o credor não se manifestar em 10 dias, vai significar que ele recebeu o pagamento. Se ele não recusar, se ele não entrar com a contestação, enfim. E o fechamento dessa nossa aula é a consignação em pagamento. Como nós vimos, a pagamento em consignação é uma ferramenta legal que protege o devedor de injustiça quando ele quer pagar, mas não consegue por razões alheias à sua vontade. Que no artigo 539 do Código de Processo Civil, lá fala também dessas duas formas, da consignação em pagamento judicial e do pagamento extrajudicial. Pode ver aqui, 539. Caberá ação de consignação em pagamento para o devedor desobrigar-se no casos previstos em lei. Parágrafo 1º. A petição inicial será instruída com a prova do depósito da quantia ou da coisa devida. Parágrafo 3º. Essa do parágrafo 1º seria a consignação de pagamento judicial. Já do parágrafo 3º seria a condição
pagamento em forma extrajudicial, que diz o quê? Quando a coisa ou quantia for depositada em instituição bancária e o credor for notificado e não apresentar impugnação em 10 dias, considera-se aceito o pagamento. Então, com isso, nós finalizamos nossa aula de consignação em pagamento.